Olá, tudo bem com você? Estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica, agora Gálatas capítulo 3. E nós estamos vendo as cartas de Paulo aos Gálatas, né? Essa igreja que foi fundada por ele, também por Barnabé, são na sua grande maioria gentios. Haviam judeus, mas judeus também que queriam interferir, né? Trazer as leis judaicas para dentro do cristianismo. E isso não fazia o menor sentido porque é como se anulasse todo o sacrifício de Jesus ou dissesse, olha, para que o sacrifício do Senhor Jesus seja válido, você também tem que fazer isso. Quer dizer, é improvável, né? Não faz sentido nenhum. E hoje nós vamos meditar aqui no capítulo 3. Como sempre, começamos com uma oração e eu peço que você dê o seu gosto, partilhe o vídeo e vamos mergulhar fundo nesse capítulo de hoje. Meu Deus, essas cartas hoje já não são aos Gálatas, mas é para mim, é para essa pessoa que está comigo acompanhando essa meditação. E eu peço que o Senhor fale conosco, nos fazendo ver, além do que o texto diz, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, dê-nos ouvido, queremos ouvi-lo. Em nome de Jesus. Amém. E ele começa, ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O comentário diz, ó insensatos, os Gálatas se fascinaram com palavras enganosas que os guiaram à contaminação da fé e à perda do bom senso. Eles haviam se convertido, mas rapidamente se deslumbraram com falsas doutrinas. Os argumentos dos judaizantes, isto é, dos judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que impunham aos cristãos gentios a observância da lei mosaica e das tradições judaicas, haviam penetrado tão fortemente no meio dos Gálatas quanto ao veneno que cai na corrente sanguínea e leva à morte. O abandono da fé é a maior loucura que uma pessoa pode cometer. Muitos hoje estão caídos espiritualmente porque ignoraram a astúcia de Satanás e os alertas da vigilância emitidos pela palavra de Deus. Então, quer dizer, naquele tempo, aquelas pessoas que se infiltraram no meio dos Gálatas estavam criando coisas que estavam desviando eles da fé. Primeiro, eles receberam a palavra com alegria, com amor, né? Foram cheios do Espírito Santo, quer dizer, a vida deles foi transformada, como que da noite para o dia. Mas, agora, no meio do caminho, aqueles que não haviam sido transformados, mas que traziam suas dúvidas, começaram a contaminar, igual um vírus. E eles começaram a aceitar, né, aquelas ideias, né, aqueles pensamentos. Sabe o que acontece hoje? Por exemplo, é a pessoa que está na igreja, ela está firme, ela está lendo a Bíblia, ela ouve o pastor, ela crê naquilo que ela ouve, ela pratica, ela se esforça, quer dizer, ela tá numa constante ação da fé, né? A fé em ação. Ela está agindo e tomando atitudes em relação ao que ela aprende. E vem uma pessoa que começa a se familiarizar com ela, começa a ser amigo e começa a ter maus olhos com respeito a tudo que é feito ou falado, e ela começa a mostrar para essa pessoa os maus olhos, né? E fala, olha isso, olha aquilo outro. E aquela pessoa de tanta fé começa a esmorecer, perder a fé, começa também a olhar com maus olhos, aquela pessoa que estava sendo abençoada já não é mais. Enfim, é o que o mal trabalha para fazer, né? Se ele vê que você está usando a sua fé, crendo em Deus, manifestando, tendo uma atitude de revolta com relação aos problemas, ao próprio mal, ele vai se levantar de algum meio para tentar impedir que você continue. E é o que aconteceu com os Gálatas. No 3, sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? O comentário diz, acabeis agora pela carne. Depois de serem revestidos pelo Espírito de Deus, os Gálatas se voltaram para a carne, isto é, passaram a praticar ritos e cerimônias judaicas com a circuncisão. Se eles haviam recebido perdão,
a salvação e o Espírito Santo somente por meio da fé no Senhor Jesus, não havia razão para se prenderem aos rudimentos da lei. Veja que um bom começo na jornada cristã não significa um bom final, ou seja, pessoas que iniciaram sua vida cristã com dedicação acabaram fracassando porque agiram de forma imprudente e impetuosa ao seguirem maus conselhos. Com isso, se perderam no caminho da fé. O Evangelho é eficaz e carrega em sua essência a simplicidade. Assim, quem o abandona deixa de receber o seu auxílio e a direção para alcançar a vida eterna. Então, aqui está bem resumido que o apóstolo diz: eles começaram bem, quer dizer, no espírito, mas agora estão terminando mal, né? Na carne, quer dizer, na vontade própria da carne. E aí entra o mal, por quê? Quando nós fazemos nossa vontade, a vontade da nossa carne, né? Ela contraria Deus, mas favorece o mal. No 4. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Por quê? Eles queriam instituir as leis de Moisés, né? As tradições judaicas para dentro dos gentios. Os gentios, quer dizer, eles tinham que primeiro se converter ao judaísmo. E depois do judaísmo, então, assumir a fé na pregação sobre Jesus Cristo. Porque eles não viram Jesus, não viram a crucificação, eles tinham que crer apenas. Então, agora estavam invertendo, né, o caminho da fé. Eles primeiro creram em Jesus, foram abençoados, mas agora estão em dúvida. Quer dizer, o diabo semeou, o joio semeou, né? Foi semeado junto ao trigo. 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. O comentário do 6 diz assim: Abraão creu. Embora o patriarca tenha sido capaz de deixar sua parentela, caminhar por anos em busca da terra prometida, se circuncidar e suportar a longa espera do cumprimento da promessa, não foi isso que o tornou notável diante do Altíssimo. A confiança inabalável de Abraão em Deus foi o que o tornou um homem aprovado e uma referência entre todas as gerações. Quer dizer, primeiro, Abraão saiu da sua terra, né? A primeira atitude de obediência que ele teve foi sair, né? Foi deixar. A segunda atitude de obediência a ele foi quando ele estava na tenda e ele já tinha a promessa de que ele seria pai de uma numerosa nação, mas ele estava na tenda e reclamando: olha, quando é que isso vai acontecer? Deus mandou ele sair e olhar para as estrelas e contar se é que podia. Nessa hora, é como se a fé de Abraão fosse despertada dentro dele e aquilo ele creu. Aí a Bíblia, como diz, foi imputado como justiça. Então, é esse o significado de ser imputado, quer dizer, foi creditado a ele. A partir daquele momento não havia mais dúvida. O comentário do 7 diz assim: filhos de Abraão, perante o Altíssimo, os autênticos descendentes do patriarca não são os da carne ou e do seu sangue, e sim os que possuem uma fé obediente como a dele. A palavra filho designa aquele que detém semelhanças inconfundíveis com o seu pai. Se o traço mais marcante de Abraão foi a sua fé, então aqueles que, diante das circunstâncias mais críticas da vida, permanecem crendo e obedecendo sem vacilar, são os seus legítimos descendentes. Por isso que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Se você manifesta a fé em Deus, crê em Jesus Cristo, o Senhor Jesus é uma porta que quando você passa por ele, você se torna então herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão. No 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. O comentário: tendo a Escritura previsto. Essa declaração refere-se ao Antigo Testamento, que apontava para o Novo Testamento, isto é, toda a estrutura da lei
mostrava o quanto o homem precisava de um Salvador devido à sua natureza pecaminosa. Todos os sacrifícios da lei mosaica tipificavam o Senhor Jesus e a sua morte substitutiva, que concederia o perdão, a justificação pela fé e todos os demais benefícios que foram alcançados na cruz. Então, essa declaração do Antigo Testamento já apontava, todo o Velho Testamento já apontava para o Novo, né? Então, o que nós entendemos? Que o Velho não foi anulado, pelo contrário, ele continua firme e forte. A verdade é que o Novo Testamento, ele traz luz para o Velho, né? Ele dá todo o entendimento, faz ter todo o sentido no Novo. A parte B do versículo diz, anunciou primeiro, o Evangelho é antiguíssimo, pois foi pré-anunciado a Abraão, antes mesmo da entrega da lei a Moisés, que acontece 430 anos depois. Ao patriarca foi revelado o pilar da salvação, que é a justificação somente por meio da fé, como está escrito, porque o justo viverá pela fé. Está lá no versículo 11, como também está em Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Hebreus 10,38. Assim, por meio do Senhor Jesus, que nasceu da descendência de Abraão, a promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra, se cumpriu em Gênesis 12,3. Embora a revelação dada ao patriarca tenha sido sublime, naquele momento ele não teve a percepção da sua grandiosidade como nós temos hoje. Por quê? Hoje nós vemos a história com princípio, meio e fim. E ele estava iniciando essa história. Então ele não fazia ideia daquilo que Deus queria fazer. Hoje não tem como você não crer, por exemplo, nessa história e não olhar para Abraão e não ter fé, né? Sendo que ele é como se você quer buscar fé, olha para a história de Abraão. Olha para o que Deus fez através dele e o que Deus prometeu para ele e para aqueles que crerem nele. Então, é simplesmente glorioso quando você manifesta a sua fé em Abraão. 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, eu sou esse bendito. E você também é? No 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O comentário diz, pela fé, o homem sustenta sua vida neste mundo e a preserva para a eternidade. Essa é a condição que o Altíssimo apresentou ao ser humano. Portanto, só é possível que ele desfrute de suas promessas se exercitar a fé. Isso requer esforço da sua parte, pois crer é até fácil na teoria, mas na prática exige renúncia constante, isto é, crer significa rejeitar as dúvidas e o medo de abrir mão da própria vontade pela vontade de Deus, como fez a Abraão. Que forte, né? Por isso que aqueles que vivem a fé, viver a fé é você viver praticando o que você leu, o que você aprendeu. Por exemplo, estamos aqui meditando, né? Mas do que adianta a gente ter um conhecimento bíblico, né? Ter lido toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, ler em ordem cronológica, entender todos os fatos, né? Ter versículos decorados, se não houver uma prática da fé. Então, a fé exige uma prática, né? Para que ela seja verdadeira. Por isso que o apóstolo Tiago, e nós lemos isso há pouco nos vídeos, que a fé sem obras ela é morta. Então, quantas pessoas hoje, nos dias de hoje, elas têm uma fé, mas uma fé morta porque elas não praticam, né? É uma fé teórica apenas. Então, não adianta a gente saber toda a palavra de Deus se você não usar ela na sua vida. E ele fala justificado diante de Deus. Quem é justificado? É aquele que crê em Jesus e que pratica a sua palavra. 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O comentário do 13 diz assim: fazendo-se maldição. Os judeus consideravam que os condenados à morte por crucificação carregavam o peso do juízo divino. Em outras palavras, essa pessoa era tida como maldita. Por causa disso, seu corpo não passava a noite exposto no madeiro para que não contaminasse a terra. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, ele se fez maldito, isto é, ele carregou em si mesmo toda a sentença de condenação da lei. Com isso, o Filho de Deus, que nunca havia cometido nenhuma transgressão, tomou o lugar de todos os pecadores e de todas as gerações. Mas esse ato foi incompreendido pelos judeus e a mensagem da cruz se tornou loucura para eles. Na concepção judaica, o Messias viria ao mundo com poder e majestade, e não para ser humilhado e morto. O padrão que Israel tinha de um rei vitorioso era Davi. Portanto, eles acreditavam que o Messias superaria o rei em feitos heróicos. No entanto, ignoraram as escrituras que diziam que ele seria o servo sofredor que compraria a redenção do ser humano. Isaías 53. É porque eles esperavam a repetição de mais um rei que viria para trazer vitórias a Israel. Glória a Israel. Aliás, ele trouxe mais uma glória espiritual, não visível. Eles queriam um rei que pudesse governá-los. O que eles queriam era tão pequeno, mas tão pequeno, tão pequeno, tão insignificante. E Jesus veio trazer algo muito mais grandioso. E eles perderam a chance. Mas eu aproveitei. E você? 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Comentário: qual foi a bênção extraordinária que Abraão alcançou e que viria sobre os gentios? A justificação pela fé. Abraão foi um homem realizado em todas as áreas da sua vida, isto é, ele teve um casamento bem-sucedido, foi riquíssimo, teve um filho na velhice, de forma sobrenatural, e ainda viveu muitos anos de maneira saudável. Embora tudo isso tenha sido fruto da sua obediência ao Senhor, essas não foram a sua maior conquista pela fé. O patriarca se tornou justo aos olhos de Deus, alcançando perdão e justificação por meio do Senhor Jesus, o seu descendente. Aqueles que creem recebem a salvação e o Espírito Santo. Quem crê como Abraão também será tratado pelo Altíssimo como justo. Por isso, nada é mais precioso na vida do ser humano e demanda tanto zelo quanto a fé. A fé é algo que tem que ser mantido, né? Tem que ser regado constantemente, tem que ser mantido por obras, por fé, por dedicação, pela meditação na palavra de Deus, pela oração e, sobretudo, a comunhão com Deus. Então, sem essas coisas, a fé é como uma planta que ela pode crescer, ela pode ficar bonita, mas logo ela murcha se não houver o cuidado devido. Então, a nossa vida com Deus, ela precisa de cuidados. Por isso que para que a bênção de Abraão chegasse a nós, ela chega através de Jesus. E Jesus falou assim: se alguém quiser me seguir, então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a vida é um sacrifício, né? Se eu quero as bênçãos de Abraão, se eu quero viver uma vida transformada, próspera, abençoada, eu preciso seguir os passos de Abraão. E ele diz: para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, o Espírito Santo é a promessa de Deus para todos aqueles que o buscam. Se você buscar o Espírito Santo hoje, se você desejá-lo acima de tudo, eu tenho certeza que ele virá. E qual é a prova que eu tenho? Bom, Jesus, no final de uma festa, ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Se você for ter com Jesus hoje, eu tenho certeza que ele vai saciar a sede que você tem. Basta você ir a ele, tá bom? Nós vamos continuar ainda nesse mesmo capítulo. Que você medite bem nessas palavras, que você guarde elas no seu coração e pratique, porque aí está o segredo da fé. Fique bem.